Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alex Siqueira para mais uma aula de ondulatória com aquele foco na acústica. Você deve lembrar que na nossa última aula, na semana passada, iniciamos o estudo da acústica, que é aquela parte da ondulatória especificamente que trata sobre o som. Na nossa primeira aula sobre acústica, pessoal, falamos um pouquinho sobre as características do som como uma onda. Espero, inclusive, que você lembre dessas características para darmos seguimento nesse conteúdo a partir de hoje, tá certo, pessoal? Falamos um pouquinho sobre o espectro de frequências audíveis, lembra disso, galera? De 0 a 20, infrassom. De 20 a 20 mil é aquilo que nós ouvimos. De 20 mil em diante nós temos o ultrassom. Tá legal, galera? Reservei um espaço na aula passada também para falarmos um pouquinho sobre música e eu já gostaria de agradecer a todos vocês que mandaram mensagem, curtiram, compartilharam o vídeo, tá certo, pessoal? Eu, inclusive, não esperava essa movimentação toda. Agradeço de coração. Fiz com muito carinho para dar uma quebra no gelo, né? Como eu até falei na aula, tá certo, galera? E aí eu gravei lá para vocês a música, aquele trechinho da música de puxada de rede. Valeu mesmo, muito legal. Inclusive também nós terminamos a aula passada falando sobre a velocidade do som, né? Colocando ali algumas ideias a respeito das propriedades do meio, né? Quais são as propriedades do meio que causam uma dependência na onda sonora. Essas propriedades são as propriedades elásticas e inerciais, como nós vimos na aula passada, né? E eu concluí a aula também falando sobre a velocidade supersônica, com um certo destaque para os aviões a jato, né? Os caças, que são aviões a propulsão a jato mesmo, né, que conseguem romper a barreira do som com certa facilidade. Tá certo, pessoal? Muito bem, para a aula de hoje, eu separei aqui uma parte da matéria de acústica que está relacionada com as sensações fisiológicas que o som nos causa. Tá certo, galera? São 3 dessas sensações e o nome do conteúdo de hoje são as qualidades fisiológicas do som. E eu começo falando para vocês sobre a altura. Tá legal, galera? Vamos lá então? Eu começo aqui, galera, falando para vocês que a altura no nosso cotidiano é muito relacionado, de uma forma até indireta nossa, né? Relacionado com o volume. Por exemplo, você está ouvindo aquele som alto na sua JBL lá, carregadíssima, aquele som com volume altíssimo, aí alguém passa perto da porta do seu quarto e fala bem assim: ô, abaixa esse som, o som tá muito alto, né? Esse é um termo muito comum no nosso cotidiano, né? E eu até vou falar para vocês que, sabe, sem pensar numa aula de física, é uma coisa que eu falo, o som tá alto, né? Relacionado com o volume. Só que isso aí, galera, é um daqueles termos que tem na física em que todo mundo entende o que está sendo dito, é uma coisa popular, comum, só que não é cientificamente correta. Como, por exemplo, quanto que você pesa, mesmo a pessoa querendo saber qual que é a sua massa corporal. Nossa, tá calor aqui, né? Mesmo sabendo que o calor não é sensação térmica. São termos que nós utilizamos no nosso cotidiano que são equivocados no ponto de vista científico, só que pra gente no cotidiano tá tudo bem, né? Eu já gostaria de te adiantar, tá, pessoal, que o volume não tem nada a ver com a altura. Tá certo, pessoal? Inclusive, galera, a definição de altura é que é uma qualidade fisiológica que nos permite distinguir um som grave de um som alto. Basicamente isso, de um som grave para um som agudo. Tá certo, galera? E rapaziada, já adianto para vocês também que a altura está relacionada com a frequência. Tá certo? Acompanhe esse raciocínio aqui comigo, olha só. Por exemplo, se você está ouvindo um som de alta frequência, isso significa que esse som é agudo. Tá certo? Se você está ouvindo um som de baixa frequência, por sua vez, já saiba que isso aí é um exemplo de som que é grave. Tá certo, pessoal? Por exemplo, no exemplo que eu citei na semana passada, da parte melodia, na parte de harmonia que compõe a música, uma música ela fica bem, digamos assim, distribuída quando você tem ali sons que dialogam com as frequências altas, né? E sons também que dialogam com as frequências que são baixas.
Bom, nesse quadrinho nós podemos ver aí algumas formas, né, representativas, é claro, da onda de alta e de baixa frequência. Por exemplo, rapaziada, olha só, uma coisa que você tem que condicionar a si mesmo para pensar na hora de você ler ou receber alguma informação é o seguinte: lembre-se sempre, meus amores, que a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda, não é? Então, por exemplo, se o som ele tem uma alta frequência, isso significa que esse som ele tem baixo comprimento de onda. Ele tem um comprimento de onda bem pequeno, tá certo? Então, por exemplo, imagina uma sanfona, né? Então, o gráfico que você está vendo aqui em cima, por exemplo, ele é um gráfico mais achatado, né, lateralmente. Repare que aqui a distância entre uma crista e outra, ou um vale e outro, é uma distância relativamente curta, quando você compara com o próximo. Olha, o som que é mais grave, meus jovens, é aquele som que tem menor frequência, né? A frequência é baixa, tá certo? E isso significa que o comprimento de onda vai ser um comprimento de onda alto, tá certo? Repare que comparando com o gráfico de cima, nós temos que a distância entre duas cristas sucessivas, ou a distância entre dois vales sucessivos também, é maior comparativamente com o caso acima. Tá certo, pessoal? E tem aquela coisa também, tá, gente? Lembre-se também sobre os fenômenos ondulatórios que estão por trás de tudo isso que nós estamos falando. Lembra? Sons que são mais graves, portanto, de maior comprimento de onda, são sons que têm um alcance maior, né? Pelo fato da onda ter maior comprimento de onda, esse maior comprimento de onda consegue contornar melhor os obstáculos ao nosso redor. Tá certo? Então, por exemplo, galera, eu não sei se você já teve essa experiência, né? Mas, por exemplo, no ano passado eu tive a oportunidade de ir ao Rock in Rio, né? Foi em outubro, se eu não me engano, foi em outubro. E assim, quando eu cheguei no Rock in Rio, já tinham bandas tocando, né? Naqueles palcos maiores e tal. E chegando na entrada, eu conseguia ouvir alguma coisa da banda que estava tocando, só que o grave, o bumbo da bateria, o contrabaixo do baixista, era uma coisa que era muito mais destacada do que a voz do cantor, um prato que o baterista usava, ou até mesmo a guitarra solando, por exemplo. Conforme eu fui chegando mais perto do palco, né, eu fui conseguindo ouvir melhor esses sons aí. Será que você já teve uma experiência do tipo? Você estava em algum lugar, tinha alguma música ao vivo, um show, alguma coisa assim, sendo que você estava longe lá do palco e você conseguiu identificar melhor o som que era grave? Por acaso você já teve essa experiência, pessoal? Muito bem, pessoal, dentro de altura, nós também vamos falar aqui sobre o intervalo, que é só um destaque que eu quero dar para vocês, tá certo, pessoal? Galera, o intervalo ele vai ser basicamente uma relação entre duas frequências emitidas simultaneamente, né? Duas frequências sonoras emitidas simultaneamente. Essas duas frequências podem partir de fontes diferentes, sem problema nenhum, ou também podem partir da mesma fonte, caso essa fonte seja condicionada a emitir duas ou mais notas, que são os instrumentos harmônicos. Tá legal, pessoal? Repara só aqui comigo, gente. O intervalo, basicamente, vai ser uma razão entre duas frequências. Uma frequência eu vou chamar de F1 e a outra eu vou chamar de F2. Tá certo, galera? Repara só aqui então, gente, veja bem. Eu separei aqui 3 exemplos para vocês sobre o intervalo, para você ver do que se trata, tudo bem? Então o negócio é o seguinte, ó. Por exemplo, lembra da equação, tá? F1 sobre F2. Imagine que a frequência 1, a frequência que está em cima, no numerador, seja 2 vezes a frequência F2, que está embaixo. Se no lugar de F1 você colocar 2F2, o que vai acontecer? Vai acontecer que o I será igual a 2. O que eu posso interpretar disso aí, galera? O que eu vou interpretar é que isso significa uma oitava acima. Como assim, professor? Uma oitava acima. Pensa comigo, pessoal. Pegando aí as notas musicais que todo mundo conhece, né? Pegando ali a escala cromática ali de Dó,
né, diatônica, que no caso seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. São 7 notas musicais. Só que se você continuar com essa ideia, você chega na oitava, que seria o ciclo se repetindo mais uma vez. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que é a oitava. Ou seja, quando o nosso intervalo é igual a 2, significa que você está ouvindo duas notas iguais, só que uma com o dobro de frequência da outra, tá certo? Uma nota com uma frequência e a mesma nota, só que com uma frequência maior, ou seja, uma frequência mais aguda, que seria uma oitava acima. Quando a frequência F1 for a metade da frequência F2, igual, né? No lugar de F1 lá na equação, você coloca meio de F2, a metade de F2. Você pode cortar o F2 com F2, então isso resulta que o nosso I vai ser igual a meio, né? Quando o I era 2, eu tinha uma oitava acima, né? Era do grave para o agudo. Concorda, pessoal? Agora, quando o nosso I é igual a meio, quando eu tenho que uma frequência é a metade de outra, seria mais ou menos o caminho contrário, certo? Uma oitava abaixo. Tá legal, pessoal? Eu tenho então a primeira nota, digamos assim, mais baixa e a segunda nota um pouco mais alta, né? Porque a de cima é a metade da de baixo, por exemplo. Então nós temos o mesmo exemplo, só que o caminho contrário, uma oitava abaixo. Tá legal? Quando F1 é igual a F2, isso significa que o I é igual a 1, né? Você vai cortar o de cima com o de baixo. E quando esse I é igual a 1, pessoal, você vai escutar simultaneamente a mesma nota e na mesma altura, na mesma frequência. Tá legal? O nome disso aí, pessoal, é chamado de uníssono. Tá legal, galera? Por exemplo, quando você vai a um culto, né? Muitas vezes tem lá as canções, né, que regem aquele culto. E muitas vezes a pessoa que está ministrando aquele culto lá, galera, ele pede para que as pessoas que estão ali cantem aquela canção a uma só voz. Já ouviu esse termo aí, galera? Pois é, uníssono. Bom, aqui como curiosidade também, gente, eu trago uma tabela com a classificação dos cantores. Eu acredito que você já ouviu falar sobre isso, entende de repente sobre isso aí e tal. E a classificação dos cantores, nós temos 3 níveis, né, de classificação. Isso tudo depende da característica da voz da pessoa. E como fisiologicamente a voz masculina tem certas diferenças em relação à voz feminina, pessoal, tanto para homem como para mulher, nós temos uma classificação distinta, tá legal? Por exemplo aqui, rapaziada, veja bem. Na primeira coluna, eu tenho falando sobre a frequência. Se a frequência é uma frequência baixa, se a frequência é uma frequência média, ou se a frequência é uma frequência alta, tá legal? Quando a frequência é baixa, então o som será grave, como nós vimos anteriormente. A frequência média, nós temos um som que é médio, tá certo? E a frequência alta, nós temos o som, o famoso som agudo. Tá legal? Vamos lá. A voz masculina, ela pode ser classificada como baixo, barítono e tenor. A voz feminina, por sua vez, contralto, meio soprano e soprano. Tá legal, pessoal? Meio soprano, mezzo soprano, né? Seria o termo mais popular, digamos assim. Meio soprano é mais português e tal. E assim, gostaria de citar alguns exemplos, só para você ver, de cantores aí conhecidos, por exemplo, que estão dentro dessas características. Tá legal? Vamos lá, ó. De voz masculina, pessoal, o primeiro cantor que eu vou citar aqui para vocês é o famoso Zé Ramalho, tá, gente? Nordestino, toca muito bem aí suas canções, né, caracterizadas aí na grande música popular brasileira. Tá certo? Um exemplo de barítono que nós temos aqui é o nosso saudoso Tim Maia, né? E um exemplo de tenor que eu gosto de citar aqui para vocês é o vocalista do Iron Maiden, né? Que é o Bruce Dickinson. Bruce ele consegue chegar em notas muito altas sem muito esforço, né? Sem
se esforçar demais, ele faz isso com certa naturalidade, tá legal? Bom, de voz feminina, por exemplo, nós temos aqui um exemplo de contralto, a nossa querida Veveta, né? Ivete Sangalo, uma voz bem imponente. Já percebeu? Ela tem uma voz bem grave, uma voz bem marcante. Ela é classificada como contralto. Meio soprano, a saudosa Elis Regina, que já nos deixou há algum tempo, né? Grande intérprete da música popular brasileira aí, tá, pessoal? E ela tinha essa característica de voz no meio termo ali, né, na sua classificação, meio soprano. E um exemplo de soprano, que seria o equivalente ao tenor, né, na voz feminina, tem aí a Katy Perry, né, que é uma cantora que, assim como, por exemplo, o Bruce Dickinson, consegue chegar em notas altíssimas, bem altas, né, sem ter muito esforço. Tá legal, pessoal? Rapaziada, tente pensar aí em outros exemplos, né? Pesquise, caso tenha curiosidade, outros exemplos de voz masculina baixa, barítono ou tenor, voz feminina contralto, meio soprano ou soprano. Faça essa pesquisa caso tenha interesse. É legal você saber relacionar aquele conteúdo que você está estudando, por exemplo, com aquilo que você gosta, né? Por exemplo, um estilo musical qualquer. Bom, dentro de altura dá pra gente falar também sobre o afinador, né? Que é um aparelho que ele ajuda na hora de afinar os instrumentos que vão perder a tensão conforme passa o tempo. Por exemplo, meu violão aqui, afinado em Mi, né? A última corda aqui em cima tem que ser a Mi, a letra E. Repara só. Aproximadamente afinado, né? Beleza. A nossa próxima corda, a quinta corda, é a Lá, letra A. Beleza, mais ou menos. Aí é a Ré, letra D. Já tá um pouquinho desafinada. Beleza, por ali, né? Sol, letra G. Si, letra B. E por último a Mizinha, que é a letra E mais uma vez. Um pouquinho desafinada, né? Nosso violão está afinado. Vamos falar agora sobre o timbre. Ah, rapaz, o tal do timbre, né? Pois bem, pessoal, o timbre aqui vai ser a nossa segunda qualidade fisiológica do som, né? E o timbre, já te adianto, que é a qualidade fisiológica do som que nos permite distinguir, diferenciar sons emitidos por fontes diferentes, né? Só que esses sons, eles têm o quê? A mesma altura. Quando eu falo de altura, você pode pensar em nota musical, né? Dois instrumentos que emitem a mesma nota musical são instrumentos que estão emitindo nota da mesma altura. Guardou isso aí, pessoal? Tá show quanto a isso? Então, basicamente, galera, por exemplo, essa é a qualidade fisiológica do som que te permite diferenciar o som de um violão, o som de um piano, a voz daquela sua amiga pela voz daquele seu parente, por exemplo. Tá legal? Uma coisa que eu gosto de falar, pessoal, é o seguinte: nós não estamos muito próximos, né, assim, fisicamente esse ano, por conta de tudo que está acontecendo, que todo mundo já sabe, evidentemente. Só que eu imagino que você que acompanha as minhas aulas, você que já foi meu aluno em anos anteriores, por exemplo, você é uma pessoa que está, de certa forma, acostumada com a minha voz, acredito eu, tá, pessoal? Então, muitas vezes você não precisa me ver para saber que, olha, essa é a voz do Alex, né? Ou você, por exemplo, quando não está me vendo, confunde a minha voz com a voz de Daniel de Paula, por exemplo. Ou a voz de Grijó, por exemplo. Talvez Eliezer Abdullah? Será? Será que essa minha voz te confunde quando você não está me vendo? Você precisa ter certeza que essa é a minha voz tendo que me ver? Será? Eu acredito que não. Tá certo, pessoal? Então, quando você ouve um som, você consegue distinguir essa propriedade por conta do timbre mesmo. Quando alguém te liga e essa pessoa não se identifica de alguma forma,
você pode ouvir aquela voz, eu já sei quem é, pô, é fulano, né? Pare de brincar comigo, por exemplo, né? Quando você está ouvindo uma rádio, por exemplo, um programa de rádio, você é, de certa forma, familiarizado com a voz do radialista, né, do apresentador. Isso tudo tem a ver com o timbre, por exemplo. E digo mais, tá, pessoal? O timbre está relacionado com a forma da onda que é emitida pela fonte. Como assim a forma da onda, professor? Por exemplo, galera, quando eu falo aqui para vocês, eu estou gerando algumas ondas, né? E essas ondas têm uma certa característica estrutural, uma forma específica. Se eu estivesse tocando um violão aqui agora para vocês, esse violão também conseguiria emitir ondas, só que o formato da onda, o jeito que o violão, digamos assim, excita os elementos aqui do meio onde eu estou, é um pouco diferente do que a da forma como a minha voz faz esse mesmo papel nesses mesmos elementos aqui no quarto onde eu estou. Tá certo? Então, assim, essa diferença na hora de causar a vibração do meio é o que caracteriza o timbre, por exemplo. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, aqui vamos fazer uma brincadeira, né? Eu tenho aqui um programa de gravação e eu vou fazer aqui a gravação de alguns instrumentos. Eu vou tocar a mesma nota, a nota que eu escolhi vai ser a nota Sol, tudo bem? E eu vou fazer a gravação desses instrumentos, inclusive eu vou usar a minha própria voz, tá? E aí você vai ver o seguinte, que o padrão da captação do áudio por esse programa, para cada instrumento vai ser um pouquinho diferente. Repara só, pessoal. Começo pela flauta doce, atenção. Beleza. Esse aí é o primeiro padrão, né, na gravação da flauta doce, ouça. Nota Sol, beleza. Aí, vamos fazer agora a gravação da mesma nota Sol com a minha escaleta. Tá legal? Vamos lá? Beleza. Escaleta. Terceiro, vamos fazer com violão. Por exemplo, aqui, ó. Repara que algumas coisas já estão mudando. E por último, a minha própria voz. Beleza, né? Como nós podemos reparar aqui no programa, galera, veja bem, essa primeira região que eu tenho aqui é uma região dedicada para o primeiro instrumento que eu usei, que foi a flauta doce, né? Você pode reparar aqui que a característica gráfica que nós temos aqui é uma característica bem constante, de poucos altos e baixos, né? Que de certa forma é até similar com o da escaleta, né? Eu posso perceber aqui que na escaleta eu tenho um pouquinho mais de zonas de máximo, né? Comparado com a da flauta, por exemplo, né? Aqui atrás, ó, a flauta é um pouco mais constante, da escaleta tem essas variaçõezinhas aí, que é completamente diferente do violão, né? O violão ele tem um tempo de, digamos assim, decaimento muito menor. A nota sustenta bem menos, né, até a vibração da corda terminar. Por isso que eu fiz duas vezes aqui, ó. Legal? E a minha voz, talvez pelo fato de eu controlar um pouquinho melhor, a intensidade sai um pouquinho maior. Mas nessa característica. Então, se você parar para analisar os três, aliás, os quatro, né, pessoal? Cada um tem a sua particularidade. Apesar de eu estar tocando uma mesma nota musical, essa particularidade resulta em timbres diferentes, legal? Bom, aqui eu separei, pessoal, um desenho, né, para ficar um pouquinho mais ilustrativo. Você viu agora há pouco que eu fiz aqui um vídeo, né, com as características no programa de gravação, né, de alguns instrumentos aqui, tá certo? E aqui nós temos o seguinte, olha só, por exemplo, isso aqui é só um padrão, tá, gente? Não é 100% desse jeito, não. Mas vamos imaginar, galera, que eu tenho aqui 4 fontes sonoras, tá? Isso aqui é chamado de diapasão.
O diapasão, pessoal, ele serve para afinar instrumentos, tá legal? O diapasão ele pode ser encontrado como sendo de sopro, né? Ou o de garfo, que é aquele que você bate, você ouve um som, e aí você consegue ter essa forma de onda, digamos assim. Tá legal? Aqui nós temos uma flautinha, certo? Que essa flautinha está emitindo a mesma nota musical que o diapasão. Repara só, ó, o diapasão tem 1, 2, 3, 4 picos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 regiões de máximo, que são os picos. Tá certo? Só que o desenho da ondinha, repare nisso, é isso que eu quero que você veja. O desenho da ondinha aqui, da nota emitida pela flauta, é diferente do desenho aqui da ondinha da nota emitida pelo diapasão. Tá legal? Aqui, ó, na voz dessa menina, eu tenho essa região de máximo 1, 2, 3 e 4, né? Digamos assim. Então, isso indica que essa menina está produzindo a mesma nota musical que a flauta e o diapasão. Só que o desenho aqui da onda da menina é bem diferente dos desenhos anteriores. Só que é a mesma nota musical. Por quê? Porque naquele mesmo intervalo de tempo eu tenho o mesmo número de oscilações. São 4, né, que nós contamos aí. Tá legal? E o violão, a mesma coisa. Ó, eu tenho essa região aqui, que é uma região de máximo, digamos assim. Segunda região de máximo. Terceira região de máximo e quarta região de máximo. Então, nesse mesmo intervalo de tempo, nós temos também 4 oscilações aí que foram criadas pelo violão, por exemplo. Tá certo? Eu vou arriscar falar para vocês que nesse exemplo, embora não seja um exemplo, digamos assim, com certa precisão, isso aqui está ilustrando, acredito eu, a nota Lá. Né? Então nós temos aqui a nota Lá emitida pelo diapasão, nós temos aqui a nota Lá emitida pela flauta, a nota Lá emitida pela menina e a nota Lá emitida pelo violão. Tá certo, pessoal? E pelo fato de que essas formas de onda são formas diferentes, o som que chega no seu ouvido te permite diferenciar uma fonte de outra. Por exemplo, se você ouve esse som aqui, poxa, você vai saber que isso aqui não é a voz humana. Se você ouve esse som aqui, você vai saber que isso aqui não é um violão. Quando você ouve esse som aqui, você vai saber que isso aqui é uma voz humana e vai saber que isso aqui não é um diapasão. E isso aqui, portanto, para você não vai ser uma flauta. Tá legal, pessoal? Bom, nós também temos aqui, nessa nossa era da tecnologia, né, alguns dispositivos que reconhecem a nossa voz, né? Mas reconhece a nossa voz. Por quê, pessoal? Porque a nossa voz, meus amores, é uma identidade que nós temos, tá? Somente você, em todo esse vasto mundão, tem essa voz. Essa voz que vocês estão ouvindo aqui agora, pessoal, essa é a voz registrada pela natureza do Alex Siqueira. Ninguém mais aqui na Terra tem essa mesma voz. Ah, professor, mas eu tenho um amigo que ele imita o Silvio Santos igualzinho. Nossa, tem um artista que ele imita o Faustão como ninguém, que parece muito ele e tal. Eu sei. Imitadores, pessoal, eles aproximam a sua voz da voz do imitado, né? Um artista que imita o Silvio Santos, ele aproxima, ele condiciona a sua voz para ter lá os trejeitos e também o timbre parecido da voz lá do imitado. Faustão, a mesma coisa, né? E dentre outros imitados aí também. Tá certo, galera? Só que não significa que essa pessoa que está imitando tem o mesmo timbre de voz. Exatamente o mesmo timbre de voz. Como eu falei para você, ele tenta aproximar o timbre de sua voz da voz lá do imitado. Legal? Mas os programas aqui, os dispositivos, né, de reconhecimento de voz, por exemplo, eu vou citar aqui 3 que são bem comuns hoje em dia. Nós temos aí o famoso OK Google, né? Aí ele já te ajuda aí da forma como você quer, tá? Nós temos a famosa Alexa, né? Alexa aí, né, a caixinha de som do momento, digamos assim, você pede, você fala bom dia, ela já te dá todas as notícias do mundo, aquela coisa toda. Quero adquirir, inclusive, uma Alexa para mim, em breve irei adquirir. E nós temos aqui a nossa saudosa Siri,
né? Digamos assim, o OK Google seria lá do sistema Android, o OK Siri seria do sistema iOS, né? E são sistemas de reconhecimento de voz, né, pessoal? Por exemplo, no caso aí do OK Google e aí Siri, né? Você precisa gravar a sua voz para que o sistema reconheça aquela sua voz, né? E aí isso vai. Aí, ó, tô falando da Siri, ela vai lá e fala aqui pra mim, por exemplo, né? Coisa que não estava planejado, mas aconteceu aqui agora, por exemplo. A Siri veio aqui e veio falar comigo. Mas então, de qualquer forma, tanto um como o outro, eles ouvem primeiro a sua voz para que quando você fale, né, o sistema te reconheça e aí ele consiga operar naquilo que você deseja, por exemplo. Tá legal? Por último, mas de modo nenhum menos importante, vamos falar sobre a intensidade. Certo, galera? A intensidade, galera, eu já adianto para vocês que é uma qualidade fisiológica do som, tá? É uma dessas propriedades do som que nos causam essa capacidade de diferenciar uma coisa de outra. No caso, diferenciar um som forte de um som fraco. Mas, meus amores, eu já te adianto que a intensidade não é uma grandeza física, digamos assim, própria do som, tá? A intensidade é uma grandeza física própria de ondas. Professor, por que então você não falou sobre intensidade em ondulatória? Porque eu deixei para falar aqui agora. É mais tradicional, digamos assim, falar sobre intensidade dentro de acústica. Mas entenda que o que você vai aprender aqui agora sobre intensidade cabe para toda onda. Luz, principalmente, digamos assim. Legal? Então, assim, rapaziada, a intensidade é a nossa terceira qualidade fisiológica do som, tal que essa nos permite distinguir um som que é fraco de um som que é forte, tá? E também tem mais, tá, galera? A intensidade é um tipo de qualidade fisiológica que está relacionada com a amplitude da onda. Lembra da amplitude, pessoal? A amplitude é aquele deslocamento dos elementos da onda desde o seu eixo de equilíbrio até o ponto máximo ou até o ponto mínimo, até uma crista ou até um vale. E quanto mais esse elemento da onda sai da sua região de equilíbrio e vai para regiões mais altas ou mais baixas, digamos, quanto maior for a amplitude, mais energia a onda carrega. Legal, pessoal? Olha só, um som fraco, ele será um som com baixa amplitude, digamos assim, ó, baixa amplitude. Um som forte será um som de alta amplitude. E já te adianto também, pessoal, que olha só os gráficos, galera. Essa crista bate nessa crista, esse vale bate nesse vale, essa crista nessa crista, esse vale nesse vale e assim por diante, né? O que significa isso? O que eu estou lendo aqui, jovem? É bom que você faça esse exercício, tudo bem? Olha, numa mesma distância horizontal, que pode ser interpretada como tempo, digamos assim, eu tenho o mesmo número de cristas e vales. O que significa isso? Significa que essas duas ondas estão na mesma altura. Tá legal, pessoal? Ou seja, estão emitindo a mesma nota musical. Só que a nota musical emitida pelo som fraco é uma nota menos intensa e mais intensa, que seria a da nota forte, tá certo? Pessoal, intensidade tem a ver com volume, tá? A qualidade fisiológica do som que está relacionada com o volume não é a altura, é a intensidade. Tá legal? Professor, então significa que quando eu elevo o volume da música que eu estou ouvindo, eu estou elevando a amplitude da onda sonora? Exatamente isso. Você está elevando, sim, a amplitude da onda sonora. Tá legal? Bom, galera, veja bem. Matematicamente, como é que nós podemos pensar na intensidade? Vamos lá. Aqui eu separei um desenho que ilustra uma região de uma onda emitida por uma fonte, né? Imagine que a fonte está aqui, alguém gritando, uma caixa de som, uma bomba explodindo, alguma coisa assim, que emite ondas, né, sonoras em todas as regiões.
Tá legal, pessoal? Nós temos aqui as frentes de onda, né? E isso aqui, meus amores, é um pedaço, é uma parte de um todo, né? Qual que seria o todo? Vamos ver aqui. Primeiramente, a minha fonte, ela apresenta uma potência. Uma potência. O seu equipamento de som aí da sua casa tem uma potência. E essa potência é dada em watts. Em som, né, em equipamento de som, é muito conhecido o termo RMS, o watts RMS, que seria a potência útil, né, lá do equipamento de som que você está utilizando. Tá legal? Então existe uma potência. Se a potência for baixa, o som ele tende a ser pouco intenso. Se a potência for alta, o som tende a ser muito intenso. Tá legal? E também, galera, existe uma situação que nós vamos levar em consideração aqui, é que cada frente de onda dessa aqui, olha, apresenta uma área. Pois é, uma área mesmo. Tá legal? Então nós falamos que a intensidade, meus amores, é o quê? É a potência sobre a área. Tá legal? Olha só, a potência da fonte é dada em watts, né? Essa área, galera, eu quero que você preste muita atenção sobre essa tal de área, é que é a área da frente de onda. Só que a frente de onda sonora é esférica, lembra disso? Na aula passada eu coloquei inclusive esse desenho para vocês aqui, ó, indicando que o som, dividido lá entre cristas e vales e tal, ele está relacionado à área, né, de uma esfera. Beleza? E como é que nós calculamos mesmo a área de esfera? Lembra aqui, ó, nas aulas lá de geometria espacial? 4πr² é o cálculo da área da esfera. Tá certo, pessoal? E a letra I é a letra que representa a intensidade. Eu falei dela por último, por quê? Porque como a intensidade, pessoal, ela é representada pela razão entre duas grandezas, né, a potência e a área, potência é dada em watts e a área é dada em metro quadrado, isso significa que a potência é calculada em watts por metro quadrado. Olha que legal. Continuando aqui, pessoal, veja bem, como a intensidade está relacionada com a energia que a onda carrega, lembre-se disso, tá, pessoal? Voltando aqui, inclusive, ó, potência, né, lembra disso? Potência é energia pelo tempo, né? Então é diretamente proporcional aqui à intensidade. Quanto mais intensidade tiver a onda, maior será a energia que ela carrega. Tá legal? E essa energia, pessoal, ela pode não ser suficiente para nos causar a sensação de audição, né? Vai que essa energia é muito, mas muito fraquinha. Então, rapaziada, existe um chamado limiar de audição, que é o menor valor de intensidade sonora audível por nós, seres humanos, evidentemente. Esse valor, pessoal, é um valor médio e ele gira em torno de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Esse é o valor da menor intensidade possível, tá legal? E aí, nós temos também, pessoal, o chamado limiar da dor, que é o valor a partir do qual nos causa a sensação de que está doendo, né? Dor mesmo aí. E esse valor é igual a 1 watt por metro quadrado. Esse valor aqui, ó, Imax, significa que até esse valor nós não sentimos dores, né? A partir desse valor nós já começamos a sentir dor. Professor, esse valor não é um valor muito pequeno, não? Para a gente sentir dor com ele, 1 watt só no metro quadrado é pouca coisa? Essa questão de ser pequeno ou não é muito relativo, não sei se você concorda, tá legal? Esse valor aqui, ele é o valor, digamos que máximo, né? Qual que é o valor mínimo? Gente, o valor mínimo é 10 a menos 12. Olha só, 10 a menos 12 é um valor que é quanto? Vamos contar? 1000, milhão, bilhão, trilhão. Esse valor aqui é 1 trilhão de vezes menor do que esse valor do limiar da dor. Então, assim, apesar de ser o número 1, comparado ao mínimo de energia para nos causar a sensação de audição, galera, isso aqui é muito, mas muito, mas muito alto, tá?
em relação aí ao nível da intensidade. Tá legal, pessoal? E por falar nisso, galera, existe uma forma de nós medirmos a intensidade sonora de acordo com um certo nível sonoro. E o nível sonoro, pessoal, é o seguinte: se você parar para pensar, a palavra nível é uma palavra que não significa nada sozinha. Para pensar. Nossa, eu sou uma pessoa de alto nível. Alto nível o quê? Alto nível intelectual? Alto nível de porte atlético? Alto nível de jogador de xadrez? Alto nível de cozinheiro? Alto nível de quê? Parou para pensar? O nível, pessoal, é um termo que ele depende de uma comparação, de um referencial, tá certo? Então, por exemplo, o nível sonoro vai ser uma comparação entre o som que você está ouvindo comparado, né, com o mínimo som que você consegue escutar. Tá certo, pessoal? Então, repara só, o nível sonoro ele é representado pela letra beta, tá certo? E é uma grandeza que mede essa sensação auditiva provocada por uma onda sonora de intensidade I, ou seja, esse I aqui é o som que você está ouvindo agora. Por exemplo, você está ouvindo a minha voz aqui agora, pessoal, e a minha voz causa uma sensação em você que você consegue me ouvir. Tá certo, pessoal? Se eu falo de forma mais intensa, eu vou gastar mais energia e você vai ouvir, digamos assim, com um volume maior. Agora, se eu falo de forma menos intensa, a minha intensidade momentânea que está chegando em você, pessoal, é menor e isso te causa a sensação de que o volume está mais baixinho mesmo. Tá legal? E aí, rapaziada, essa intensidade que você está ouvindo nesse momento, ela é comparada com a intensidade mínima, né, o limiar da audição, e essa comparação ela está relacionada numa escala logarítmica. Tá legal, pessoal? Que a equação é exatamente essa aqui. Veja bem, o nível sonoro é igual a 10 vezes o logaritmo na base 10, né? Não está aparecendo nada aqui, né? Porque ele está na base 10, da intensidade sonora que você está ouvindo agora, comparado com a intensidade sonora que é o limiar da audição. Se você parar para pensar aqui, pessoal, repara só, o nível sonoro ele está diretamente proporcional com a intensidade sonora. Por quê? Essa intensidade sonora aqui ela é variável. Ela pode ser uma intensidade alta ou uma intensidade baixa. O limiar da audição é uma constante, ele sempre vale 10 a menos 12. Tá certo? E essa comparaçãozinha aqui, meus amores, significa o seguinte. Bom, a unidade de medida do nível sonoro é uma unidade que certamente você já ouviu falar, né? Por exemplo, no Sistema Internacional de Medidas é o Bell, que é homenagem a Alexander Graham Bell. Tá certo, pessoal? Já no sistema que é mais frequentemente usado, né? A unidade do nível sonoro é o decibel. Tá certo, pessoal? O decibel ele é muito utilizado por quê? Porque 1 bel é muito alto, né? Por exemplo, 0,1 bel é igual a 1 decibel, né? Que seria algo mais viável para nós interpretarmos aí. Tá certo, pessoal? Repara só aqui, gente. Veja bem, aqui nós temos uma tabelinha em que aqui eu indico alguns níveis sonoros, né? Com alguns exemplos. Repara só aqui, gente. A brisa da árvore, né, o farfalhar das folhas da árvore está ali entre 20 e 30 decibéis, né? A média de uma residência, né, falando, escritório, entre 40 e 50. Escritório, fábrica, já vai aumentando, ó, 60 a 70. Um tráfego de carros, né, a 10 metros da pessoa, entre 90 e 80. Motor de caminhão tá por ali também, um trovão já é mais de 100. Pô, turbina de avião a 7 metros, de um avião a jato a 30 já acaba com a sua audição, né? Pessoal, naquela escala logarítmica que eu apresentei para vocês, nós podemos fazer o quê? Nós podemos fazer uma relação entre o nível sonoro com a intensidade. Por exemplo,
O limiar da audição, 10 a menos 12 watts por metro quadrado, refere-se ao famoso 0 decibel, né? 0 decibel. Se você fizer aquela conta e colocar no lugar da intensidade I o valor de I0, fica I0 sobre I0, você vai ver que o resultado dá zero também. Tá certo, pessoal? E por exemplo aqui, pessoal, o limiar da dor, que ele vale 1 watt por metro quadrado, ele em questão de nível sonoro, olha só, ele vale 120, pessoal, decibéis. Exemplo, se nessa equação você colocar aqui no lugar de beta 120, você vai encontrar no lugar de I o valor 1, né? Agora, se você fizer o contrário, também dá certo. Se você colocar aqui 1, você vai encontrar que o beta dá 120, né? Então, cada valor de intensidade, sempre comparado com o valor mínimo, né, tem aí uma relação com o decibel mesmo. Tá legal? E rapaziada, o medidor de nível sonoro, ele é o chamado decibelímetro. Decibel, metro, né, o medidor de decibéis. Tá certo? Muito utilizado esse aparelho, sabe por quem, pessoal? Pelo disque silêncio, né? Você mora perto de uma, sei lá, de uma casa de shows que passou um certo horário, tá rolando lá um pagode, né, uma música ao vivo lá, mais intensa do que deveria ser. Você liga pro disque silêncio. Queria te adiantar que o disque silêncio não acredita em você, tá? Não adianta você chegar assim e ligar pra lá, falar assim, ó, tem aqui um pagode do lado da minha casa aqui, com uma aglomeração louca aqui, já são 11h30 da noite, tô tentando dormir, não consigo. Aí a pessoa, beleza, vou multar ele agora. Não acontece isso, tá bom, pessoal? Eles mandam lá uma pessoa, né, com um instrumento como esse. Se não me engano, essa pessoa fica do outro lado da rua, né, medindo lá o nível em decibéis. Se o nível for superior a um valor pré-estabelecido, então a casa lá vai ser multada e tudo mais. Tá legal, pessoal? Muito bem, jovens, essa foi a nossa aula sobre qualidades fisiológicas do som, altura, timbre e intensidade. Espero que você tenha aproveitado, tá, pessoal? E vamos em frente, galera. Na semana que vem falaremos sobre alguns fenômenos acústicos. Até lá, um abraço. Fui!